Capítulo 2. Por que pensamos que a gordura saturada não é saudável? A ideia de que a gordura em geral e a gordura saturada em particular são prejudiciais à saúde foi inculcada no discurso nacional há tanto tempo que hoje tendemos a encará-la mais como bom senso do que como uma hipótese científica. Mas, como qualquer outra crença sobre os elos que unem a dieta e as doenças, essa também começou como uma simples ideia proposta por um grupo de cientistas no momento específico. A hipótese de que a gordura saturada causa doenças do coração foi desenvolvida no começo da década de 1950 por Ansel Benjamin Case, biólogo e patologista da Universidade de Minnesota. Ele fazia experimentos de laboratório em busca de indícios precoces de doenças. E na década de 1950, nenhum problema de saúde parecia mais urgente do que o das doenças cardíacas. Os norte-americanos tinham a impressão de estar sendo assolados por uma terrível epidemia. Um aperto repentino no peito matava homens no auge da vida durante uma partida de golfe ou no escritório. E os médicos não sabiam por quê. A doença surgira como que do nada e rapidamente se tornara a principal causa de mortes no país. Assim, quando Case propôs pela primeira vez suas ideias sobre a gordura na dieta, o contexto era um país tenso e assustado, sedento por respostas. Na época, a opinião prevalecente era que as artérias humanas se estreitavam inevitavelmente com a idade e que a medicina moderna pouco podia fazer a respeito. Case, por sua vez, escorando-se na lógica simples de que tal epidemia nem sempre existira, pensava que o infarto podia ser prevenido. Era, sob esse aspecto, semelhante a George Mann, cujas observações dos Massais na África, feitas alguns anos depois, levaram-no a perceber que o ataque cardíaco não era parte inevitável da vida humana. Case defendia a tese de que o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos não devia limitar-se a conter doenças como a tuberculose, mas devia esforçar-se para preveni-las antes de acontecerem. Oferecendo uma solução passível de aplicação prática, Case procurava deixar de lado a atitude derrotista ante as doenças cardíacas. O próprio Case era um inconformista inveterado. Nascido em 1904, cresceu em Berkeley, na Califórnia, e desde muito cedo caracterizou-se por uma independência feroz. Na adolescência, foi de carona de Berkeley até o Arizona e trabalhou por 3 meses numa caverna recolhendo fezes de morcego para uma fábrica de fertilizantes. Cansado da faculdade, depois de apenas um ano de estudo, saiu e empregou-se como trabalhador braçal num navio que ia para a China. Mais tarde, seu amigo mais íntimo na Universidade de Minnesota, Henry Blackburn, descreveu-o como uma pessoa franca a ponto de ser rude, crítica a ponto de ser mordaz e dotada de uma inteligência muito ágil e brilhante. Segundo consta, Case também tinha uma vontade indomável e, quando adotava uma opinião, era capaz de defendê-la até a morte. Colegas que o admiravam menos chamaram-no de arrogante e impiedoso. Obteve PhD em Biologia em Berkeley em apenas 3 anos e depois fez um segundo doutorado em Fisiologia no King's College, em Londres. Em 1933, Case passou 10 dias no altiplano andino, medindo os efeitos da altitude sobre seu sangue, e esses dias mudaram sua vida, observando como o ar rarefeito afetava profundamente o funcionamento de seu corpo. Ele descobriu uma paixão pela fisiologia humana. O interesse pelos efeitos da nutrição no corpo veio mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, quando fez estudos pioneiros sobre inanição e desenvolveu a ração K para os soldados. A letra K era do nome Case. Aplicou então seu intelecto e sua ambição formidáveis ao estudo das cardiopatias, e é natural que tenha revolucionado essa área.
Desde o começo, um dos principais fatores da discussão das cardiopatias foi o colesterol, a substância serosa de cor amarela que está necessariamente presente em todos os tecidos do corpo. O colesterol é um componente essencial de toda a membrana celular e controla o que entra e sai da célula. É responsável pelo metabolismo dos hormônios sexuais e se encontra em maior concentração no cérebro. Além desses papéis cruciais, porém, os pesquisadores descobriram que o colesterol é um dos principais componentes das placas ateroscleróticas, de modo que ele passou a ser considerado um dos principais culpados pelo desenvolvimento das cardiopatias coronarianas. Na época, considerava-se que a formação das placas, as quais, segundo se entendia, estreitavam as artérias até interromper todo o fluxo sanguíneo, era a causa principal do infarto. Embora depois se tenha descoberto que as cardiopatias se desenvolvem de maneira muito mais complexa, essa instigante imagem inicial do acúmulo de colesterol transformou a substância na mais brilhante estrela maléfica a reluzir no firmamento da saúde pública. Como escreveu Jeremiah Stanler, um dos primeiros e mais influentes pesquisadores da área, o colesterol é uma ferrugem biológica, que pode se espalhar e assim estrangular o fluxo sanguíneo, ou torná-lo mais lento, como faz a ferrugem dentro de um cano de ferro, de modo que apenas poucas gotas conseguem sair quando se abre a torneira. Com efeito, até hoje dizemos que o colesterol entope as artérias, como gordura quente jogada pelo ralo num cano frio. Essa ideia vívida e aparentemente intuitiva capturou nossa imaginação, embora a ciência já tenha demonstrado que tal caracterização é por demais simplista, quando não francamente inexata. O primeiro conjunto de pistas que pareciam apontar para o colesterol como causa das cardiopatias veio de relatos do século XIX, segundo os quais certas crianças com índice anormalmente elevado de colesterol no sangue corriam um risco altíssimo de desenvolver problemas cardíacos. Segundo um antigo relato, uma pobre menininha teve um infarto e morreu aos 11 anos. Essas crianças também tinham grandes depósitos de gordura nas mãos e nos tornozelos, chamados xantomas.